Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadiessa, ginecologista. E eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E hoje a gente quer falar sobre um assunto que é muito importante, né, Luciana Pérez? Mitos e verdades sobre o parto vaginal. E para falar sobre isso, trouxemos uma pessoa aqui, sou suspeita. Eu sou do fã-clube de todo mundo que vem aqui, Luciana. Samantha Schneider. A Samantha, é assim que se fala teu sobrenome, sabe? Schneider. Falei certinho? Falou. A gente não combinou isso antes. Tá? Não vou cortar, tá? Porque eu gosto dos espontaneidade. Isso, da gravação. Então, a Sassá, ela foi minha colega de turma de faculdade. Ela é ginecologista obstetra, formada, né? Ela fez a residência dela pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, fez mestrado na URGS. Ela é obstetra da equipe Venter hoje em dia, né? E é uma grande amiga aí nessa... Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Eu me lembro, algumas semanas antes do lançamento do podcast, eu mandei mensagem pra Nadiessa, quando é que tu vai lançar o teu podcast? Ela mandou, é verdade. Porque a Nadiessa tem esse perfil maravilhoso, então assim, tava caindo de maduro que ela se juntasse a alguém tão legal quanto ela, tão maravilhosa quanto ela, pra ter um podcast falando sobre saúde feminina, que é um assunto tão legal, né? Muito, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Vamos lá, então, vamos começar a nossa pauta aqui, que eu acho que vai longe, né? Samantha, vamos começar te perguntando. Como saber que a mulher está em trabalho de parto? A gente vai falar hoje de parto vaginal, então, como saber que eu estou em trabalho de parto? Sim. Na verdade, para a gente saber se está em trabalho de parto ou não, a gente precisa de tempo, porque não é na primeira contração que a gente vai saber o que está acontecendo, né? Então, antes do trabalho de parto, algumas mulheres podem já sentir algumas contrações, que podem ser indolores, né? Bem comum, percepção da barriga dura, né? Várias vezes ao longo do dia ou mais de noite, quando ela dá uma acalmada, sentada no sofá, né? Eu tive isso a gestação inteira, É desde super as comum. 20 semanas. Isso, e às vezes assusta, né? Claro, Mas claro. ter esse tipo de contração não é um risco de parto prematuro, né? Bem comum e já precocemente, a partir das 20 semanas, já pode acontecer. E conforme vai chegando a DPP, né? Aquela data provável do parto, que é quando fecha 40 semanas, que é só um marco, né? Não é o dia que vai nascer propriamente dito. É comum ter contrações que já são, de certa forma, dolorosas ou desconfortáveis, né? Existem os pródromos, que são contrações que começam a sentir sensação dolorosa, mas assim, ela não chega a ganhar ritmo e ela muda conforme a gestante muda de posição ou vai para um banho quente, dá uma aliviada, totalmente passa, né? Então, se ela se assusta quando começam as contrações e já vai correndo direto para o hospital, é capaz ela chegar lá e parar a contração, né? E volta pra casa. E volta pra casa, claro. Só que assim, tudo isso já gera ansiedade, medo, deslocamento para o hospital, né? Então assim, começou a ter contração, tem que esperar e observar. Perfeito. E aí, fala um pouquinho disso, tá, Samantha? Assim, ó, quando que é o momento, então, qual é, falando, né, diferenciando, então, a contração não dolorosa da dolorosa, a ritmicidade. Eu acho que é bem legal que a gente tem hoje até aplicativo para contar as contrações. Eu mesma utilizei ali quando eu tava tendo. Enfim, então, quando que a mulher sabe que ela, de fato, daí ela tem que ir pro hospital? Então, a maioria dos aplicativos fala para paciente ir, para gestante ir para o hospital na fase latente, que é um pouco mais cedo do que a gente preconiza, né? Então, mas ele é legal por quê? Porque tu consegue identificar o padrão das contrações. Então, no início, as contrações vão ser desconfortáveis e dolorosas, mas vão durar ali um pouco menos de 1 minuto e vão ser frequentes, mas irregulares. Ou seja, dá a cada 4, dela passa para 6, 7, às vezes 10, depois diminui o intervalo de novo. E isso geralmente é a fase latente, que é o momento que a gente fica em casa, né? Buscando conforto, se conseguir descansar, descansa, se quiser se movimentar, se movimenta, se quiser se alimentar, se alimente. Isso é bem importante. Importante, né? super. E assim, vai observando, porque vai chegar um momento em que esse padrão de contração vai mudar. Ele vai começar, a contração por si só, durar um pouquinho mais, chegar a 1 minuto. Ela exige um pouco mais da concentração da gestante, né? No início, a contração vem, passa, ela retoma o assunto. Tá conversando, tá arrumando ali alguma coisa que faltou pra arrumar, a mala. Ela tá bem, assim, participativa do ambiente, conversando com as pessoas, bem-humorada, digamos assim, né? Com essa virada pra fase ativa, que é o trabalho de parto propriamente dito, além das contrações ficarem durando mais tempo, mais intensas, né, e com intervalo mais regular, tem uma mudança no comportamento dessa gestante. Ela começa a ficar mais introspectiva. Então, assim, as pessoas querem conversar com ela, ela já fala assim, tipo...
É um Agora tempo. não dá. Dá meu Agora não tempinho dá, aqui. né? Começa, se alguém larga uma piada, tipo assim, não fala comigo, sabe? Eu falo que assim, parece que ela tá começando a ficar mal-humorada. Mas é que assim, o trabalho de parto é um momento de profunda conexão contigo mesma, né? Então, assim, ele te chama pra te voltar pra ti mesma, né? Então, essa mudança de comportamento é bem visível pra quem tá ao redor dela. E daí, às vezes, o que a gente faz quando a paciente liga, né? E fala, tô com contração. Primeira dica, se foi a paciente que ligou, a gestante que ligou, provavelmente ainda não é trabalho de parto. Ó, Por quê? Porque ela tá super conectada ainda. Claro, isso não é uma regra, né? Tem gente que passa o trabalho de parto inteiro super ligada em tudo. Mas assim, foi ela que ligou, geralmente ainda não é bem o trabalho de parto, né? Quando o parceiro ou a parceira que liga, né? E daí lá no fundo a gente escuta o chuveiro ligado e a paciente gemendo durante a contração, a gente já pensa, opa, acho que aí realmente a coisa tá se desenrolando, né? Então, geralmente, né? Isso pensando em gravidez de baixo risco, que não é mais prematura, ou seja, depois das 37 semanas e bebê que tá cefálico, de cabeça para baixo, né? Nessa situação, é nessa fase que a paciente vai buscar o hospital. Quando as contrações já estão durando praticamente 1 minuto, intervalos regulares, e assim, ela chama mais para a paciente ficar mais centrada nela mesma, né? Ela exige mais concentração dela. E uma confusão muito comum é a bolsa, né? Tem que esperar a bolsa romper? Então, assim, na maioria das vezes, a bolsa vai romper lá na fase final do trabalho de parto, quando tá quase com a dilatação completa. Mas isso é a maioria. Tem pacientes que vão romper a bolsa antes do início do trabalho de parto. Você já tá em casa, nada acontecendo, pá! Tem umas que até escutam um ploc, né? E aí, se rompeu e ela não tá com contração, tem que ir pro hospital? Não tem que ir correndo, tá? E daí, assim, isso vai variar conforme a orientação do médico assistente de cada gestante, porque não existe certo ou errado, existem várias opiniões diferentes em relação a isso, né? Então, assim, se o líquido for claro, e nesse mesmo contexto que eu falei, né? Gestação de baixo risco, a termo, que não é prematuro, e bebê cefálico, de cabeça para baixo, não precisa sair correndo. Por quê? Porque quando a bolsa rompe antes do trabalho de parto, a maioria das pacientes vão entrar em trabalho de parto em seguida. Né? Isso pode levar algumas horas, pode levar até 12, 24 horas. Então, tem que conversar com a sua equipe ou botar no seu plano de parto o que quer fazer nessa situação. Porque tem paciente que vai preferir aguardar o início espontâneo do trabalho de parto, tem outras que vão preferir a indução. Então, assim, rompeu a bolsa, se tu tem médico assistente, entra em contato, né? Assim, busca orientação, porque às vezes dá para esperar um pouquinho. Né? Agora, não, eu vou pro plantão, eu vou fazer assistência num plantão obstétrico, daí o ideal é começar a se organizar e ir com calma pro hospital. Então, dá pra tomar banho, dá pra se alimentar, dá pra arrumar as coisas que faltam arrumar, né? Não precisa sair correndo. Mas fala o que acontece se o líquido não for claro. É que se o líquido não for claro, que é o que a gente chama de líquido tinto de mecônio ou meconial, ele não quer dizer que o bebê não tá bem. Né? Então, o líquido tinto de mecônio ou meconial não significa sofrimento fetal. Mas ele é um sinal de alerta que essa gestante tem que ficar num ambiente controlado. Né? Então, ela tem que ir pro hospital. Também não precisa sair correndo, né? Mas tem que sim ir pro hospital, porque lá vai se escutar o batimento do bebê, vai confirmar que tá tudo certo, se precisar fazer uma monitorização contínua, que é o MAP, ou a cardiotocografia. Então, assim, é uma forma de avaliar se aquele bebê tá tudo ok para de fato a gente seguir ou aguardando trabalho de parto espontâneo ou com a indução propriamente dita. O que eu sempre digo também, eu dou aula de RUPREM lá na PUC, tá? De ruptura prematura das membranas ovulares, que é quando acontece antes do início do trabalho de parto. Eu sempre falo que tem situações que tu tem que largar tudo e ir correndo. Começou com um sangramento, o sangramento pode ser um descolamento de placenta. Então, assim, começou a sangrar, tem que ir rápido, não dá pra comer, não dá pra arrumar malinha, não dá pra fazer nada. Convulsionou em casa, tá com pico hipertensivo com sintomas, né? Dor epigástrica, cefaleia, não dá pra ficar perdendo tempo. E o RUPREM, eu sempre recomendo que entre em contato se tem médico assistente, e quem não tem, eu sempre sugiro ir pra avaliação, tá? É mais seguro, né? Isso, ir pra avaliação, porque daí eu escuto a BCF, ver se tá tudo bem. Amiga, BCF. Batimento cardíaco fetal, tá? Lembra da nossa Isso, população boa, leiga. Boa. Pra ir, até para as pessoas não nos interpretarem que, tipo, rompeu a bolsa, eu vou ficar lá em casa milhões de tempo, não tenho médico assistente, não avisou
avisei ninguém, tá tudo bem. Então, se não tem médico assistente, acho que é legal ir à avaliação, Claro. né? Fazer uma avaliação, discutir lá, provavelmente vai acabar Perfeito. internando. E a gente faz conduta conservadora nas internações também, né? Eu hoje não faço mais plantão obstétrico, mas eu lembro que quando a gente fazia, a gente não fazia nada, assim, nas primeiras 6 a 12 horas, quando a paciente internasse, se fosse uma paciente de risco habitual. Justamente, eu brinco, a natureza é perfeita, porque a maioria delas vai entrar em trabalho de parto espontâneo, sem a Perfeito. indução. Isso aí. Que mais que a gente vai perguntar? A segunda, quanto tempo dura o trabalho de parto, sabe? Essa é a pergunta de milhões, né? E daí, na verdade, quando a gente vai pensar em quanto tempo dura, a gente tem que pensar o que a gente está considerando nesse tempo de trabalho de parto. Porque se a gente considerar a fase latente, que é a fase inicial, não tem nenhum estudo que diga que ela tem que durar X tempo, né? Então, ela pode durar pouquíssimo tempo, às vezes ela passa imperceptível, a contração vem com tudo, e às vezes ela dura 12, 24 horas, né? E não tem indicação de, assim, cesárea por fase latente prolongada, porque a gente não tem esse número mágico que depois de X tempo, daí não tá bem, não tá ok, tem que ir pra cesárea, né? Perfeito. Então, é uma fase que exige um pouco mais de paciência, porque assim, já é dolorido, já é desconfortável, né? Dá aquela sensação de que não tem nada acontecendo. Então, assim, e a gente considera, quando a gente vai avaliar dilatação, né? Centímetros de dilatação do colo do útero, que a gente até tem aqui. Vamos Mostra mostrar. aí, mostra. Me dá um frio na barriga essa imagem, gente. Esse é um precisa. modelo pra gente ter uma ideia do que seria a dilatação do colo do útero, né? Que a gente mede por centímetros e não por dedos, né? Então, 1 centímetro seria um bem pequenininho. E, na verdade, os 10 centímetros é a ausência de colo ao redor da cabeça do bebê, né? Quem tá assistindo no Spotify, só pra colocar, né, no YouTube, a gente tá mostrando um molde, que é uma madeirinha recortada. Agradecimento à Escola de Medicina da PUC que me emprestou pra gente utilizar aqui, até porque os alunos ouvem o nosso podcast, né? Então, obrigada, Ismed. E a gente tem esse cortezinho com vários círculozinhos, pra quem tá no Spotify, que vai aumentando os centímetros que precisa da dilatação pro nenê passar. É isso que a Samantha tá explicando. Continua. Então, assim, as referências mais clássicas, né, classificam o trabalho de parto a partir dos 4 centímetros, Perfeito. né? E assim, a gente se baseou durante muito tempo num estudo do Friedman da década de 50, que ele avaliou um monte de parto, mas assim, partos bem heterogêneos, né? Aquelas que estavam no primeiro trabalho de parto, ou que já tinham tido partos antes, que o bebê era cefálico, que o bebê era pélvico, que é quando o bebê está sentadinho. Então, ele avaliou tudo isso, com intervenção, sem intervenção, e disse que a média da dilatação é de 1 centímetro por hora naquelas pacientes que estão na sua primeira gestação, né? E que, por conta disso, o trabalho de parto duraria o quê? 6 horas a partir dos 4 centímetros, né? Mas a gente percebeu que não é bem assim a história, né? Então, teve um baita de um estudo depois, feito pelo Zhang, em 2011, se não me engano, né? Em que ele mostrou, através, assim, ele avaliou mais de 60 mil partos de pacientes em sua primeira gestação, que era a termo, e que deu tudo certo. O bebê ficou bem com intervenção ou sem intervenção. Ele botou tudo junto, né? E assim, para vocês terem uma ideia, tá? Dos 4 aos 5 centímetros, pode levar até 6 horas. Sim. Né? Então, se a gente considera o trabalho de parto lá com 4 centímetros e a gente reavaliar em 2 horas essa paciente, pode ser que o colo esteja ainda com a mesma dilatação. Igual. E não quer dizer que o trabalho de parto não está evoluindo dentro do esperado. Isso pode ser, sim, esperado, né? Então, para ele, a fase ativa do trabalho de parto nas pacientes que estão na sua primeira gestação seria a partir dos 6 centímetros. Porque a partir daí, a gente teria uma evolução um pouco mais progressiva da dilatação, né? Mas não nesse 1 centímetro por hora, pode ser menos, né? Então, para ele, a média do trabalho de parto, considerando já a fase ativa, fica em torno de 5, 6 horas, né, na primeira gestação. Mas tem pacientes que podem levar 18, 19, 20. Não tem nenhum estudo que fale assim, olha só, depois de X horas acabou, para tudo, tá tudo errado, vai dar alguma complicação, opera. Não tem esse parâmetro. Porque se a gente tá acompanhando a gestante, ela tá bem, bebê tá bem. Tá bem. Mesmo que esteja evoluindo lentamente, tá tudo ok. Se a paciente está de acordo com tudo isso e a gente tem segurança daquele ambiente, tá tudo bem, né? Só que assim, isso exige
paciência, confiança no processo, né? E por isso que a gente não examina tão seguido. Isso de examinar cada 1 hora de dilatação é só para gerar ansiedade. Isso. Porque daí examina em 1 hora. Olha, a probabilidade de estar a mesma coisa é muito grande, né? E daí, o que automaticamente a gestante vai pensar? Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Eu não vou dar conta, né? Aí aumenta o E risco. pior é quando elas ficam se comparando, né? Exato. Eu digo, é muito... Assim como a maternidade, que as mães estão sempre se comparando, a questão do trabalho de parto é igual. Eu vejo as mulheres, mas o meu trabalho de parto durou 18 horas. A outra foi 6, a outra... Não, é isso, são intervalos possíveis dentro da normalidade. Exatamente. E aí, depois a gente vai entrar nessa questão do luto, né? Da forma do parto. Mas eu nunca vou esquecer, teve um caso na minha residência que eu lembro... Sério, eu lembro dos detalhes da noite até hoje, tá? Eu era R1, no finalzinho do R1, último mês. Plantão um caos, assim, os 2 preceptores em cesáreas de urgência, eu tava sozinha na sala de admissão. Chegou uma paciente, gesta 2, que tinha tido, então, 2ª gestação. O parto anterior tinha sido um parto normal, vaginal, que foi um pouco difícil, teve algumas questões ali que ela ficou super, né, traumatizada, digamos assim. Então, ela queria muito cesárea. E ela tava com uma cesárea eletiva agendada para o dia seguinte, às 8 da manhã, com equipe de filmagem, todo aquele rolê pronto para sua cesariana eletiva às 8 da manhã. O que aconteceu? Rompeu bolsa e ela entrou em trabalho de parto. E ela chegou no plantão com dilatação completa, tá? Meu Deus. Eu fui tocar e quando eu abri os lábios vaginais, tinha cabelo do nenê, tá? Tipo assim, Tava tinha que fazer, ia nascer, entendeu? E aí eu lembro, eu R1, todo mundo em sala, e eu disse, fulana, né? Inventar o nome aqui, Luciana. Calma, tá tudo bem, o coraçãozinho do teu nenezinho tá bem, ele vai nascer, tá aqui. Eu lembro que eu tinha um doutorando comigo, e daí eu olhei pro doutorando e falei, pega a carteirinha, liga pra obstetra e avisa que está nascendo, pede pra ela se dirigir pro hospital. Ela tinha uma obstetra assistente. Bom, quando a paciente ouviu, está nascendo, vai nascer, liga para a obstetra que o nenê tá aqui, ela gritou, não! E o nenê nasceu, tá? No não. No não, porque tava ali. E eu lembro da tristeza dela, do nenê ter nascido, guria. Eu fiquei impressionada com aquilo, sem nenhuma laceração, parto assim, ó, super rápido, tranquilo, teoricamente, mas a expectativa em relação à via. Que loucura, né? É porque ela teve um trauma tão grande Isso. que passar de novo por aquela situação pra ela era demais pra ela. Isso, né? Olha só, né? Que é uma coisa que eu acho que um pré-natal que tu consegue dar uma assistência e colocar os cenários possíveis para paciente e alinhar. Esse é o nosso plano A, mas se precisar a gente tem um plano B, um plano C. Eu acho que melhora a relação da mulher nesse momento, né? Tu vê bastante isso no consultório? Essa pergunta não estava na pauta. Não tem problema. Vejo também muito relato de um parto traumático de algum familiar, né? Então, minha mãe me contou que no nascimento meu, né? Ela ficou sozinha, né? Foi muito dolorido, demorou um tempão. E, assim, essas histórias vão fazendo parte da gente, né? Isso. Então, quando a gente engravidei, né? A gente aqui no Brasil pensa, qual via de parto eu desejo? Porque tem culturas que pensam assim, engravidei é parto normal. Normal, isso. É a evolução natural da história, Isso. né? A cesárea vai ser caso haja de fato alguma indicação. A gente aqui ainda tem esse raciocínio, né? Principalmente no modelo privado, né? Qual a via de nascimento que eu espero? Muitas vezes, quando ela vai decidir em relação à via de parto de preferência, ela vai ser impactada por todas as experiências que ela teve ao longo de sua vida, né? Então, acaba sendo uma decisão que nem sempre é tão consciente, né? Tipo assim, eu tenho medo, eu não quero sentir dor, e por isso eu quero cesárea, né? E ela não discute isso com ninguém, né? Isso. Ela não fala sobre isso com o seu médico, ela não busca outras histórias, né? Porque, apesar de ser muito individual o seu trabalho de parto, não vai ser igual a da tua amiga ou da tua irmã, né? Ouvir várias histórias te mostra as diversas formas que isso pode acontecer, pra te não criar tanta expectativa em relação a uma coisa específica, né? Então, assim, a decisão tem que ser um pouco mais consciente. Não pode ser só na base do medo. Né? Tu tem que ter mais informações. Só que, idealmente, essa informação não tem que ser da internet, do Google, do Instagram, né? Da pessoa sem nenhuma formação que vai lá e fala sobre isso. Então, tem que começar no pré-natal. Isso. E também nem de profissionais que têm um viés para um tipo de parto ou outro, que a gente também vê. Porque se tu jogar, por exemplo, na internet, né? Tu vai ver pessoas que são totalmente avessas à cesárea e outras totalmente avessas ao parto normal. Então, na verdade, a gente precisa ter uma informação sem conflito de interesse. Isso aí. Né? É respeitar a autonomia daquela gestante. Então, vamos prosseguir. Nadi, fala pra gente, como é que são as etapas do parto vaginal?
Bom, acho que é legal o pessoal ter uma noção, assim, que quando a gente fala de parto, a gente divide ali, né, em 4 estágios, que são os nossos períodos. Então, a gente tem o primeiro, que é o período dilatatório, que é o período que vai ter essa dilatação, que a gente mostrou ali do molde, vai ter a fase latente, que as contrações vão estar irregulares, vai começar a dilatação devagarinho do colo do útero, depois vai aumentar com contrações mais frequentes, regulares, mais dolorosas, durando mais tempo, tá? Depois disso, a gente tem um segundo período, que é a expulsão da cabecinha e do corpinho ali do nenê, né? Saiu a cabecinha, expulsou o nenezinho, eu brinco. Terceiro, expulsão da placenta. E o quarto período, que é a primeira hora depois do parto, que também faz parte ali da nossa assistência ao parto. Porque a primeira hora depois do parto pode ter um risco um pouco maior de hemorragia pós-parto, algumas complicações imediatas que a gente acaba ficando de olho ali, que não são comuns de acontecer. Não queremos assustar as pessoas, né? A imensa maioria não vai ter, mas a gente tem que sempre prestar atenção e ficar ali alerta. A diferença entre fase latente e fase ativa, acho que tu já falou um pouco, né, Sá? E eu acho que é importante as pessoas saberem disso, e principalmente quem presta assistência. Eu falo isso muito para os alunos que vão fazer plantão. Perfeito. Porque as pacientes, na sua ansiedade normal do momento, eu brinco com eles, eu falo, eu gestante, início de trabalho, pode ter certeza que eu vou ser aquela que provavelmente, mesmo tendo conhecimento técnico, que talvez eu vá na fase latente ali, pela angústia, tu tá com dor, tu quer saber se tá tudo bem. Então, quem trabalha em emergência obstétrica tem que ter muita paciência com a fase latente. E tem que explicar com carinho, tem que trazer a família junto ali pra sala pra dar orientação, porque eu me lembro que vários problemas que a gente tinha, assim, em sala de admissão, na época que eu fazia plantão, era pela ansiedade da família e da mulher em relação a essas fases, principalmente a primeira. E não tá errado a gestante internar na fase latente, né? Ela também tem esse poder de decisão, só que ela tem que saber que quando ela interna na fase latente, aumenta o risco de intervenções, aumenta o risco dela mesma solicitar analgesia e aumenta o risco também de cesárea. É, que a gente, Perfeito. eventualmente, pacientes de alto risco, elas vão acabar internando antes, Isso, né? tem que individualizar. E outra, às vezes ela mora longe, ou ela tá em casa se sentindo insegura, né? Pro trabalho de parto fluir, a pessoa tem que se entregar. Ela tem que confiar no ambiente em que ela está. Então, se ela não tá bem em casa, às vezes ela procura o hospital só pra se sentir segura, só pra fazer uma avaliação, saber que tá tudo bem, né? E tudo bem, ela topa ir pra casa e esperar mais um pouco em casa, né? Mas assim, ela precisa de segurança, né? Se tu não tá confiando que tá tudo certo, tu não vai te entregar, e teu trabalho de parto provavelmente não vai evoluir tão bem, né? Ele vai ser mais lento, né? Isso. Perfeito. Tem uma colega nossa, obstetra, que tava grávida, e aí ela começou com os primeiros sinais, né? Contração, aquela coisa. E ela começou a ficar um pouco mais regular. E ela, não, eu vou pro hospital, quero que alguém me examine. E chegou lá, todo mundo amiga, né? Fulana, me toca aqui, só me diz com quantos centímetros eu tô. Quero saber se eu preciso ficar aqui ou se eu posso ir pra casa. Ela tava com 1 centímetro de dilatação. Ela falou, meu Deus, agora eu entendo as pacientes, como é que eu tô com essa dor e eu tô com 1 centímetro. Ela falou, eu vou ter que ir embora. É Então, muito frustrante, né? muito. Por isso que, assim, quando a gente vai fazer um exame de toque, a gente tem que saber o que a gente vai fazer com aquela resposta, né? Como eu faço plantão na emergência, às vezes vai paciente que dá pra saber que é fase latente, né? Pelo comportamento, pelo padrão das contrações. Eu pergunto, tu quer ser examinada? Porque, assim, às vezes é tão um tapa na cara, aquela dilatação pequenininha, né? Desmoraliza tanto que quando vê, vale a pena não examinar. Né? Se tu vê que não tá bem engrenado, às vezes vale a pena a gente não examinar. E outra coisa, a gente se apega muito aos centímetros, né? Isso. Assim, é muito diferente, tá? 3 centímetros que o colo tá apagado, que o colo tá fino, né? Então, as outras modificações que acontecem no início do trabalho de parto e que o bebê tá bem encaixado, né? Então, assim, se eu engravidasse, eu ficaria muito mais feliz de estar com 3 centímetros, mas com um colo fininho, bebê bem aplicado, do que estar com 6, com um colo grosso e bebê lá em cima. Isso. Exatamente. O que a gente tá falando de apagado? É como se vocês estivessem com um colo mais grosso, assim, do tamanho do teu dedo, em pé. Isso é um colo grosso. E aí, quando ele vai apagando, é como se tu fosse deitando o teu dedo e ele fica fininho, da espessura do dedo. Só pra quem tá nos ouvindo, mais ou menos, né? Visualizar. Se situar. Perfeito. E às vezes ele tá tão fininho, quando a gente tá no início da nossa formação, doutorando lá, residente, ele tá tão fininho que às vezes tu toca e parece toda uma cabeça, né? Eu lembro que quando eu era doutoranda, uma vez eu toquei e era um colo totalmente apagado, assim, fino, fino, fino. E aí eu fui correndo e falei assim pro preceptor, meu Deus, eu acho que está com dilatação completa. Eu também já cometi esse erro. E não era.
Era só um colo super fino. Sim. Então, a importância, né? E Nadi, fala pra gente agora, já que tu falou de período expulsivo, eu acho que uma das dúvidas mais comuns das meninas é se existe uma melhor posição pra se estar, né? Que de fato, assim, auxilie na expulsão do bebê e ao mesmo tempo reduza o risco de ter uma laceração. Tá, perfeito. O que a gente sabe hoje, tá? Depois tu dá a tua opinião aí também, Samantha. A posição que a gente diz, né, para paciente parir é a posição que ela escolher, a posição que ela se sentir mais confortável. Perfeito. Tem mulheres que vão querer uma posição de 4, acocadinha, deitada, decúbito lateral. Então, assim, a paciente vai dizer que situação ela está mais confortável. Essa minha amiga que eu comentei pra vocês do 1 centímetro, ela me disse a posição que eu me senti mais confortável foi decúbito dorsal. Ficou deitadinha ali, fez uma flexão das coxas e funcionou super bem pra ela. Então, cada mulher escolhe, se tiver tudo bem, né, não precisar fazer nenhuma intervenção ali no parto. A gente tem alguns estudos que mostraram que posições verticalizadas poderiam aumentar um pouquinho o risco de sangramento e de lacerações grau 2, então sem pegar esfíncter ainda ali. Mas assim, é uma informação que eu acho que não pode assustar a paciente. Hoje a recomendação, tanto de OMS, Febrasco, todo mundo, é realmente que se não tem que fazer intervenção ali, a paciente escolha a posição que ela se sentir mais confortável para parir. Tá. O que tu vê, assim, Samantha, no teu dia a dia como posição preferida aí da Sim. mulherada? O que tu acha que vem mais fácil? É que, na verdade, a gente tá um pouco num extremo em que a gente tem que treinar muito a posição ao longo da gravidez. Então, muitas, durante a gravidez, pensam assim, não, eu gostei, eu quero parir na banqueta, que é sentadinho num banco vazadinho. Não, eu fiz né? fisiopélvica, entendeu? Tu vai Eu testando todos os... Eu já tinha Isso. elegido o meu jeito, aí. entendeu? Não, eu ia verticalizada. Eu também. E daí, assim, chega na hora, aquela posição ficou horrível, né? Então, assim, tu tem que ir te testando. Uhum. E daí, o que eu percebo, né? Que muitas pacientes querem seguir um script. Isso. Aham. Sabe? E daí assim, porque se tu junta mais o joelho, tu abre mais o espaço, então tu facilita a saída do bebê. Então, às vezes, em vez dela estar entregue, né, desconectada do ambiente, que é o mais esperado do ponto de vista até neuropsicoendócrino do período expulsivo e do próprio trabalho de parto, né? Ela tá ali pensando que ela tem que juntar o joelho, né? Que poderia ser algo instintivo, Sim, sabe? exato. Mas assim, a maioria percebe o melhor jeito de lidar com as contrações e com os puxos em posições mais verticalizadas, né? Porque deitada, elas costumam perceber mais dor, mais dificuldade de identificar ali o puxo, né? E quando a gente fala que não pode na posição de litotomia, na verdade, se a paciente quiser, pode, né? Mas ela tem que saber que ela pode, né? Ela tem que ter liberdade. E não é, exatamente, eu digo assim, não é obrigatoriedade como era antes, que Isso. botavam Isso. todo mundo na posição, gurias, a litotomia, essa posição que a mulher fica deitada de barriga pra cima com o pezinho em cima da perneira. A posição que a gente examina Então, na antes, consulta. botava todo mundo nessa posição. E hoje, glória a Deus, pelo menos na maior parte dos locais, Isso. né? A paciente tem essa opção de escolher. Isso. Mas ela tem que ter a liberdade, só isso. Isso. Se mesmo com isso ela prefere ficar naquela posição, perfeito. Ela fica na posição que ela preferir. É que essa posição é muito favorável pro obstetra, né? Claro. E antes, a rotina era fazer episiotomia. Isso. Então, todos os partos era feito episiotomia. Então, só tem que fazer epísio se ela estiver naquela posição. Isso. Se ela estiver na banqueta, eu não consigo ir lá por baixo, né? Pra fazer o corte. Então, E a episiotomia, gente, pra quem é leigo e tá nos assistindo, é aquele cortezinho que a gente faz ali na lateral, né? Na vagina. Eventualmente, quando não tá... Ai, não sei se eu tô explicando tão bem quanto elas, tá? olha, Quando o bebê vai sair, às vezes ele não está saindo e as meninas precisam dar um piquezinho pra permitir a saída. Falei certo. Hoje em dia tem se feito cada vez menos, né, as indicações. Na nossa época, realmente, a formação, a gente fazia muita episiotomia. Hoje em dia, as indicações estão muito mais restritas, há grupos que falam em episio zero aí, né? Dentro de grandes instituições, vou citar um exemplo, Royal College, né? A gente tem, que é uma das bíblias que a gente tem de ginecologia e obstetrícia. A gente tem grupos ali dentro, o grupo de assoalho pélvico e o grupo de assistência ao parto, que pensam diferente em relação ao epísio. Então, por exemplo, se tu for locar um fórceps, que é aquele ferrinho que eventualmente se o nenê tá com bradicardia, há essa discussão ali da realização do epísio. A gente tem alguns estudos que mostraram que para alocação de fórceps pode reduzir o risco de grandes lacerações. Então, hoje em dia,
cada vez menos. É essa a mensagem que tem que Perfeito. ficar. É quase zero, né? E posição à escolha da paciente. Isso aí. E vamos falar um pouquinho da anestesia durante o parto vaginal, tá, gente? Mas a gente tá falando de parto vaginal. Isso. Que tipo de anestesia é, tá? E qual é o momento ideal pra se fazer pra que não atrapalhe aí a progressão do trabalho de parto? Eu sabia que tu ia fazer essa pergunta, né? Então, assim, a anestesia, primeiro, pode ser feita medicação endovenosa, né, na veia. Mas se sabe que, assim, na fase inicial até pode dar uma leve melhorada. Se for uma fase latente, é comum a contração espaçar um pouco mais, o que permite que ela consiga descansar, por exemplo, dormir um pouco entre uma contração e outra, né? Mas no trabalho de parto mais avançado, a medicação na veia não vai fazer nem cosquinha, né? Então, quando a gente fala em medidas eficazes para controle da dor, é a anestesia nas costas, né? No neuroeixo que a gente fala. E daí, geralmente, ela é combinada, ou seja, se faz dois tipos de anestesia. A raquianestesia, em que se entra com a agulha, se faz medicação e se tira a agulha, né? A vantagem dessa anestesia é que o efeito é rápido. Logo depois, provavelmente a próxima contração, a dor já não vai ser mais tão intensa, né? Só que ela vai acabar também rápido, né? 1, 2 horas, geralmente 2 horas, o efeito passa e do mesmo jeito que veio rápido, vai embora rápido, né? Então, se a gente fizesse só essa, a gente ia ter que puncionar as costas da paciente a cada 2 horas, o que não é o recomendado. Sim. Então, logo depois que a gente faz a RAC, a gente passa um catéter, que é a peridural. Que é como se fosse ter uma veia pega, só que na coluna. Porque através desse catéter, que está em outro espaço, né, não é o mesmo da raquianestesia, a gente vai dosando a medicação conforme a solicitação da paciente. Então, quando ela começa a sentir dor, que ela percebe que ela não está mais tolerando, a gente vai lá e faz a medicação no catéter. E assim, não tem momento ideal. O momento é quando a paciente solicita. Né? Tem estudos já que mostram que uma anestesia bem feita, né, na dose correta, assim, tem que saber fazer a analgesia de trabalho de parto, né? Então, fazendo direitinho ali com a dose correta, pode ser feito com menos de 4 centímetros ou depois, isso não aumenta risco de intervenções, não aumenta risco de cesárea e não aumenta risco de parto instrumentado. Porque isso se fala muito, né? O que a gente mais ouve, e agora vamos falar, aproveitamos essa pergunta para falar do mito, né? É que, não, tem que esperar 4, 6 centímetros, às vezes, né, eu sou até 7, pra que não atrase, porque senão tu vai atrasar o trabalho de parto. É que assim, antes de 2005, a técnica anestésica era um pouco diferente. Se fazia uma dose muito mais concentrada e daí sim acabava interferindo na evolução do trabalho de parto. Mas nas técnicas mais atuais, isso não é mais verdade. Então dá pra fazer no momento que a paciente solicitar. Isso é uma excelente notícia para quem está planejando um parto vaginal, E né? até porque um dos motivos das pacientes não quererem parto é por medo da dor. Então a gente tem a opção de fazer a analgesia, né? Quero trazer 2 reflexões, que eu sei que a Samantha também é do meu time aqui, que a gente, né, faz essas reflexões sociais relacionadas à saúde da mulher dentro da ginecobstetrícia. A primeira, com dor no coração, eu digo que muitos hospitais não têm analgesia de parto. Então, para as mulheres que vão parir, e a gente tem gente nos ouvindo, nós estamos muito... né? Todo mundo nos ouvindo no interior, enfim. Tem que conversar ali com o hospital, ver se tem disponibilidade, até para poder estar preparada para isso ali no momento e saber se aquele hospital tem um anestesista ali que possa oferecer esse tipo de assistência. Por que eu digo com dor no coração? Porque tudo que é relacionado à saúde da mulher no nosso país e no mundo, né, gurias, historicamente, a gente... nós fomos deixadas de lado Com em questão de certeza. saúde por muito tempo. Terapia hormonal... É o maior exemplo. É o maior exemplo, né? A gente não tem, basicamente, terapia hormonal no SUS, sendo que a gente vai passar metade da nossa vida, no mínimo, na menopausa. Isso é um absurdo, né? Então, terapia hormonal é caro. A analgesia de parto é a mesma coisa, né? Então, fica aqui a reflexão aí para os hospitais, para quem trabalha com saúde pública. No meu mundo ideal, todos os hospitais deveriam ter para oferecer. Se ela vai querer ou não, é outra história. Mas isso que tu falou, acho que tá perfeito. Porque a mulher, ela tem muito medo, né, da dor ali. E a minha segunda reflexão é relacionada a mulher querer fazer a analgesia de parto ou não, porque eu também vejo uma galera criticando, porque para ser um parto vaginal verdadeiro, de verdade, raiz, tu tem que sentir a dor. E tá tudo bem se tu quiser, né? Acho incrível essa conexão, mas pra mulher que quer esse conforto, não vejo por que a gente pressionar se a gente tá com a ciência ao nosso lado. Hein? É que, na verdade, dor e satisfação são relativos. Isso, né? perfeito. Vai ter gente que vai querer sentir mais, né? E tem gente que prefere que com analgesia tá ótimo. Isso. Então, assim, é muito individual, né? E assim,
as minhas pacientes, a maioria não quer analgesia, né? Mas não tem como prever, porque assim, se tu tá com tanta dor que tu não consegue tolerar, já tá liberando catecolamina, né? O hormônio do estresse, né? Já tá te bloqueando, já tá te contraindo, isso também vai interferir no teu trabalho de parto. Não, com certeza. Eu digo, uma coisa é tu planejar e outra coisa é tu sentir aquilo ali na pele, na vida real. E tu também, você que está pensando, não vou fazer analgesia, tudo bem mudar de opinião durante o trabalho de parto. Quando tu vê assim, nossa, isso aqui é muito pior do que eu pensava, eu tô sentindo muito mais dor, solicita a analgesia. E às vezes a solicitação da analgesia da gestante não é nem tanto por dor, às vezes é cansaço. Eu ouço muito isso também. Então, tipo assim, eu não aguentava mais empurrar, eu não aguentava mais... Né? A contração. Não, às vezes assim, ela teve uma fase latente mais desafiadora, que ela já virou, ela tá na segunda madrugada acordada. Ela olha assim, eu só quero dormir. Né? Eu só quero dormir, deitar e descansar, nem seja 1 hora. E a analgesia permite isso, né? Porque, principalmente a RAC, que é aquele primeiro momento, o alívio é tão bom que tu relaxa tanto, tu dorme, né? E o bom da analgesia, dessa técnica de analgesia, é que ela vai poupar as fibras musculares, né? O neurônio que transmite a força, né, o motor, ele é mais mielinizado, ele é mais grosso, ele é mais resistente ao anestésico. Perfeito. Então, uma analgesia de parto, ela vai tirar a tua percepção de dor, mas ela não vai tirar a tua força, né? Então, tu vai sentir que tu consegue caminhar, se movimentar, né? Tu vai sentir o puxo, tu vai conseguir fazer o puxo no momento adequado, até porque, assim, o puxo, que é aquela força de expulsão do bebê, né? Ele não é só a gestante fazendo força. O útero faz grande parte do trabalho. E a contratilidade do útero tá mantida mesmo com a analgesia, né? Perfeito. E daí tem um outro ponto que, muitas vezes, o trabalho de parto mais doloroso é aquele que tá sendo mais desafiador. Então, assim, aquele bebê que não tá tão bem posicionado, que ainda falta rotar, descer, né? Porque o trabalho de parto não é só o colo dilatando. Não. O bebê participa ativamente desse momento, né? Com todo um trabalho de rotação. Exato, Só né? pras Então, mulheres ele tem que entenderem, fletir né? o queixo, ele tem que rotar. Ele entra na pelve de um jeito, ele roda pra sair de outro, né? Por quê? Porque a nossa pelve tem espaços diferentes no seu trajeto, né? Então, ele tem que fazer esse movimento meio parafuso. Então, às vezes, o trabalho de parto que tá sendo mais dolorido é aquele que já tá sendo mais desafiador, né? Então, às vezes, a percepção de que a analgesia prolonga o trabalho de parto é, na verdade, um trabalho de parto que já tá sendo prolongado, né? E daí, por conta de tudo isso, mais doloroso. Então, ter feito analgesia ou não vai mudar o tempo de evolução do trabalho de parto. O que vai mudar é dar a oportunidade para aquela gestante tolerar aquele tempo e talvez conseguir ter seu parto normal. Perfeito. E Nadi, aproveitando o gancho disso tudo aqui, a fisioterapia pélvica, então, ajuda para quem quer fazer o parto vaginal? A gente teve um episódio só de fisiopélvica com a Cris. Eu sou uma super fã de físio, assim. Eu sempre digo que nós, como ginecologistas obstetras, não tem um bom consultório sem uma boa físio para encaminhar as nossas pacientes. Pra gestante, eu acho incrível, tá? A gente já tem grau de evidência de massagem perineal reduzir grandes lacerações ali no momento da expulsão do nenê. Então, pegar esfíncter, rasgar quando a cabecinha do nenenzinho tá passando. A gente tem fisioterapia pélvica para tratamento de incontinência urinária, prevenção de incontinência urinária também nesse período gestacional e pós-gestação. E uma coisa que eu acho bem interessante é a percepção da paciente com esse períneo, tá? Ela fica, Mona, vou dar um oi ao vivo, chegou nossa segunda convidada. Eu adoro o ao vivo, isso aqui não vai ser cortado, tá? A cara da Luciana, a Luciana sempre quer cortar. Eu corto tudo. Ela disse que não, eu corto depois. E quando eu edito, eu não corto nada, fica só os erros do ao vivo. Beijo. Então, continuando. A percepção da paciente com aquele assoalho pélvico, tá? Ela tem várias coisas que dá pra fazer ali na físio, que ela tem a percepção de como é que vai ser o momento, ela perde o medo. Tem um aparelhinho que eles usam, que apesar da gente não ter grandes estudos randomizados mostrando benefício, eu acho a ideia muito interessante, que se chama o Epinô. Ele vai inflando, assim, e a paciente vai aos pouquinhos expulsando ali da vagina. Eu tenho a percepção que várias pacientes perdem o medo da expulsão. Eu usei e a minha sensação foi... E aí, quando eu consegui fazer a expulsão, eu disse... Gente, Consegui. é isso que eu vou fazer com o nenê? Tipo, sabe? Deu uma... eu não sei, acho que dá uma segurança. Acho que é legal. O Epinô né? Ele surgiu com a ideia de
assim, abolir a episiotomia, né? Mas se mostrou que não muda muito em relação à taxa de laceração e de epísio, enfim. Mas eu gosto disso, eu falo a mesma coisa, a propriocepção. A gente, às vezes, não tem muita noção da musculatura ali envolvida, né? E o expulsivo, aquele momento que tu sente a cabeça do bebê pressionando a vagina, deve ser meio punk. Não passei por isso, mas deve ser meio punk, né? Então, tu sentia aquilo lá pela primeira vez no parto... Assim, às vezes tu vê, né, que ela precisa de uma pausa pra assimilar tudo isso que tá acontecendo, né? Então, o epinô é um jeito dela ter um vislumbre, porque não é igual, né? E outra, a gente não infla do mesmo tamanho de uma cabeça, claro né? que não. E na hora do parto, a gente tem um monte de alteração hormonal envolvida, né? Ali na físio é só o aparelhinho. Mas, assim, é ter um vislumbrezinho do que é a sensação da distensão dos músculos ali do períneo. Eu acho também. E o músculo do períneo, uma curiosidade pro pessoal que tá nos ouvindo, nosso assoalho pélvico, ele tem capacidade de distender 400 vezes no momento da passagem da cabeça do nenê e retornar depois ao normal. Parece que foi feito pra isso. Olha só, Né? isso é muito parece. louco, né? Então, imagina o negócio de distender 400 vezes e retorna. Então, assim, incrível. Acho que a gente poderia falar sobre os benefícios de parto vaginal. A gente tá aqui falando de parto, Sá. Quais são os benefícios do parto vaginal pra mãe e pro bebezinho? Sim. Por que nós somos fãs de parto vaginal? Então, assim, pra mãe, o que mais se fala é, apesar da dor do parto, a recuperação tende a ser mais tranquila, né? Não quer dizer que ela não vá sentir nada, né? É comum sentir um inchaço no períneo, às vezes um pouco de desconforto se precisou de algum tipo de ponto ali, de alguma laceração, ou eventualmente uma episiotomia, né? Mas a recuperação é mais rápida, o tempo de internação é menor, então ela consegue ter alta hospitalar mais precoce, né? E daí, assim, indo para um campo um pouco mais diferente do que se fala, muito a questão da satisfação materna, né? Pô, a pessoa que quis um parto e teve o seu parto e foi um momento marcante, é maravilhoso, né? Assim, estar na cena de um parto é um privilégio, né? Porque, assim, tu olha para aquela mulher e pensa assim, poxa, Puta que pariu, né? Sabe? Mulher da porra, sabe? Isso Então, assim, aí. imagina tu ser essa pessoa. Não desmerecendo quem precisou ir para uma cesárea ou escolher uma cesárea, mas é um momento muito transformador, né? Então, a satisfação materna também entra como benefício, né? E pro bebê, e daí comparando muito com uma cesárea eletiva, né? Que é aquela cesárea que foi feita antes do trabalho de parto, diminui muito o risco de complicações respiratórias, né? Porque o bebê, ele participa do processo de desencadeamento do trabalho de parto e o próprio mecanismo do trabalho de parto ajuda a eliminar a secreção. É um aviso pro bebê que ele vai precisar respirar em breve, né? Então, diminui o risco. E tem estudos, mas assim, não são ainda baita estudos, que falam muito de microbiota, Já né? vi, Assim, já vi. e na verdade, não é nem assim, nascer via vaginal. É entrar em contato com a microbiota vaginal. Então, às vezes, está ali com 8, 9, 10 centímetros, já teria esse benefício, né? Então, que isso diminuiria risco de diabetes tipo 1, de asma, de obesidade. A gente ainda não tem tanto poder de evidência para falar categoricamente isso, né? Mas já a tá gente sabe descrito. que, pelo menos, que a microbiota, né, do bebê que passou pelo parto vaginal, ela totalmente é diferente. mais diversa do que a microbiota do bebê que nasceu pela via de cesárea. Exato. Né? E quando a gente vai pensar também nos benefícios do parto, a gente tá evitando os riscos relacionados à cesárea, né? Principalmente maternos. E quando a gente fala nos riscos, primeiro, é uma cirurgia de grande porte, não é uma cirurgia qualquer, né? Então, como qualquer cirurgia, tem risco de sangramento, de infecção, tem maior risco de sangramento do próprio útero, né? De hipotonia uterina. E tem muitas complicações associadas com uma gestação futura. Então, assim, tem que fazer parte do processo de tomada de decisão da via de nascimento quantos filhos a mulher quer ter. Perfeito. Porque se ela quer ter uma família gigantesca, quanto mais cesáreas ela faz, maior o risco de complicações. E complicações graves, sérias, Como né? ruptura uterina, né? Placenta... Isso, a placenta... Prévia também, né? A placenta Não, prévia, a que daí aumenta risco também de acretismo, que a placenta vai se aderir muito mais fortemente ao útero do que normalmente deveria ser, né? E às vezes ela invade a parede do útero e invade estruturas que estão ali ao redor. Bexiga, ureter, né, que é o caninho ali que leva do rim para a bexiga. Então, assim, exigindo uma cirurgia de grande porte e o risco também é para o bebê, né? Quanto mais cesáreas, o bebê tem maior risco também, porque se tiver, por exemplo, o acretismo placentário vai ter que nascer prematuro, né? A extração pode ser mais difícil, então, para o bebê também tem risco, né? Então, os riscos da cesárea estão muito associados também às gestações futuras. Perfeito. E uma coisa que eu também acho legal da gente pontuar aqui é
Eu, por exemplo, um dos motivos pelos quais eu queria fazer um parto normal era a recuperação e o retorno ao exercício físico. Todo mundo que me conhece sabe que eu, né, sou fã de exercício. Musa Fitness Brasil. Tipo, eu queria muito voltar a fazer exercício quanto antes. E a gente sabe que, né, se o parto normal, ele foi, né, normal em todos os sentidos, em torno de 4 semanas a mulher vai poder retornar. Já a cesariana vai levar umas 6 a 8 semanas, dependendo, né, também de alguns fatores. Então, também tem esse retorno mais precoce à atividade física. E quando eu falo de atividade física, eu sempre gosto de deixar claro também que eu não tô pensando só no exercício como uma questão de ajudar a voltar pro peso pré-gestacional, estético. Não. Mas a gente sabe que o exercício, né, é um dos fatores que acaba prevenindo depressão pós-parto e até melhorando os sintomas de uma mulher que já está numa depressão pós-parto. E todo mundo que já passou pelo puerpério sabe que as primeiras semanas são enlouquecedoras, né? E que é muito comum que a gente que a gente tenha pelo menos um blues puerperal, né? Então, acho que o exercício também entra aí pra conta de benefícios do parto normal. O retorno mais precoce. E outra, né? A cesárea é a única cirurgia em que o paciente não tem direito à recuperação. Né? A gente falou isso. É a única cirurgia que o paciente não tem direito a pós-operatório. Então, assim, tem muitas pacientes que estão na segunda gestação que querem muito o parto pensando no seu outro filho. Né? Porque eu preciso dar conta, vai querer pegar no colo, sabe? Então, assim, isso também entra no processo de tomar de decisão, né? Exato. E, Nadi, aproveitando esse gancho do pós, né? Relação sexual também, elas perguntam bastante. Depois do parto vaginal, quanto tempo para poder ter relação sexual? Então, a gente conversou também já sobre isso no nosso episódio de puerpério. Vai depender muito de como é que tá aquela vagina ali no período pós-parto, né? Se tu for ler ali, as sugestões recomendam, oscila entre 15, 30 dias até 40 dias a recomendação, às vezes, de evitar. Quando tem ponto na vagina, numa episiotomia, de uma laceração, que é quando pode rasgar um pouquinho e ficou com sutura, o ideal é que aquilo ali já esteja cicatrizado, aquele tecido já esteja cicatrizado, não tenha ponto, não esteja, né, com lesão ali residual ainda na vagina. Então, normalmente os obstetras examinam e liberam a paciente ali para relação. As primeiras semanas do pós-parto, a maioria das mulheres nem pensam na relação sexual, né? A natureza, eu brinco que ela é perfeita, o foco é total naquele nenê. Então, a gente sempre recomenda ali uma média de uns 30 dias, né, Samantha, nesses primeiros tempos. Cesárea, por ser um pós-operatório, às vezes é um pouquinho mais difícil, né? Fica com dor, tem que esperar cicatrizar também a região abdominal. Então, uma média de 30, oscilando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos na literatura, mas sempre liberadas pelo obstetra ou pela obstetra assistente. E uma dica muito importante, né? Usar lubrificante enquanto estiver amamentando, porque realmente, assim, a vagina fica extremamente seca, né? No puerpério. Então, às vezes, mesmo sendo cesárea, pode ter um desconforto bem importante na relação, né? Por pela conta secura da vaginal. Exatamente, por causa da atrofia, exatamente. E aí dá pra gente discutam com seus obstetras aí, tem vários tratamentos que podem ser feitos nesse momento, que vão ajudar o conforto aí, essa retomada. Gurias, estamos na reta final, mas tem duas que eu queria que vocês respondessem bem rapidamente. Acho que é importante a gente falar sobre parto vaginal pós-cesariana. Dá pra fazer parto vaginal? Lu responde e manda pra Samantha. Então, assim, pessoal, cesárea, Lu, via de regra, sim, né? A gente tem contraindicações absolutas, né? Então, quem é a mulher que não vai poder fazer parto normal depois de uma cesariana? Se ela teve ruptura uterina, ou se ela tem alguma cirurgia prévia, que a gente chama, né, cirurgia na região do fundo uterino, ou em T invertido, que pode ter sido realizada, por exemplo, uma extração de um mioma intramural ou alguma malformação uterina, essa mulher não pode. O resto é tudo relativo, né? E aí vai ter que ser discutido. Por exemplo, pode depois de 2 cesarianas? Discute. Talvez sim, vai discutir. Pode se for gêmeos? Talvez sim, vai discutir. Outra questão, às vezes o bebê é muito grande, também é discutível. Eu não sei se tu quer acrescentar alguma coisa, mas eu acho que assim, né? Na verdade, eu quero conversar sobre o que é o bebê muito grande, né? A gente tá muito com a visão de que um bebê que nasce com 13.800 é um bebê que é muito grande. Mas isso é um bebê dentro do esperado, né? Quando a gente faz uma cesárea com 39 semanas, que a cesárea que é eletiva, né? Que é agendada sem entrar em trabalho de parto, mesmo que por desejo materno, é só permitida depois das 39 semanas, para evitar que esse bebê nasça de uma forma prematura por um erro de cálculo gestacional, né? Às vezes o bebê não é bem 39 semanas, se nasce antes, pode ir para UTI só porque não estava bem maduro para nascer, né? Então, um bebê que nasce com 39 semanas vai ser um bebê menor
de um bebê que nasce com 41, Claro. né? Então, a gente tem muito essa coisa de que bebê grande não passa, né? O trabalho de parto vai ser mais demorado, vai ser mais difícil, vai rasgar mais na saída, e não é bem assim, né? Mais do que o tamanho do bebê, é o jeito que ele se encaixa no canal de parto, né? Sem contar que ecografia não é balança, né? O que se tem na ecografia é um peso fetal estimado, né? Que é calculado com base na medida do fêmur, que é o osso da perna, na circunferência abdominal e circunferência cefálica, né? Então, quanto maior é o bebê, maior o risco de erro de cálculo. Então, assim, para considerar uma cesárea por macrosomia, que é o termo que a gente usa para bebê que é de fato grande demais, é 5 quilos. Né? Mãe diabética, daí a gente baixa para 4.500, né? Porque a composição de depósito de gordura do bebê da mãe que tem diabetes é diferente, né? Mas não seria 5 quilos. É muito raro o bebê com mais de 5 quilos, né? Então, o fato do bebê ser grande não é necessariamente uma indicação de cesárea, né? E pensando em assoalho pélvico, também quero pegar o gancho e acrescentar, a gente fala muito de rasgar a vagina ali, grandes lacerações. Grandes lacerações, a gente já falou também em outro episódio, são lacerações que pegam o esfíncter, que faz o nosso controle de fezes. Existem algumas coisas que a gente pode fazer que vão reduzir esse risco de grande laceração, que é muito raro de acontecer, tá? A maioria das gestações não lacera grande pra mulherada aí perder o medo. Fisiopélvica é uma das coisas que vai ajudar a reduzir esse risco de grandes lacerações. E mulheres que têm um ganho de peso adequado ao longo da gestação, a importância de pesar, ter um acompanhamento, que vão ganhar um peso direitinho, a gente vai ter um crescimento da curva, vão ter uma tendência a ter nenês com pesos adequados para o seu crescimento, dentro dessa margem que a gente conversou, não serão nenês macrossômicos, então a importância de tu controlar uma mulher diabética para não ter um nenê macrossômico vai impactar também no teu assoalho pélvico e prevenir esse risco de grandes lacerações. Então, fica a dica aí, controle de peso adequado, ganho de peso direitinho na gestação, impacta no momento da expulsão. Tá? Bom, e então, tomando o rumo final aí da nossa conversa, ficou um monte de coisa sem responder, porque acho que a gente vai ter que fazer um segundo. Parte 2, óbvio. Sá, mensagem final, assim, pra quem quer parto vaginal, porque tem muitas mulheres que às vezes não têm acesso à informação. Qual é a dica que tu dá, assim, pras mulheres que querem o parto vaginal? Bom, pra quem quer um parto, acho que a principal ferramenta é a informação, né? Só que a questão é onde buscar informações de qualidade. Então, o primeiro lugar é o pré-natal. Então, se espera que a pessoa tenha liberdade para esclarecer dúvidas, né? Ter um ambiente de conversa no seu pré-natal, né? Para desmistificar algumas coisas que a gente pensa, tipo, que trabalho de parto é muito rápido, que vai lacerar. Então, assim, tirar um pouco dos medos que a gente tem para a gente chegar mais segura e confiante na hora do parto, né? Ter um bom acompanhante, né? Então, o acompanhante, ou a acompanhante, a pessoa que vai estar lá junto contigo no trabalho de parto, tem que também estar informado. Porque no momento que tu tá frágil, né, vulnerável, ele é o teu amparo, aquela pessoa, né? Se tu tá com medo, olha pra aquela pessoa e fala assim, eu não vou aguentar, e a pessoa fala assim, por favor, então vamos pra cesárea, a chance de tu acabar pedindo uma cesárea vai ser maior, né? Então, esse processo de informação também passa pela pessoa que vai estar ali, né? E, na verdade, por toda a família, né? Mas, enfim, a pessoa que vai estar ali junto é muito importante. E, assim, ter a capacidade de se entregar, né? O parto é um momento muito de conexão consigo mesma, só que a gente não tem esse hábito no nosso dia a dia, né? A gente tá sempre no passado, no futuro, antecipando as coisas, a gente não tem momentos de conexão, né? De autocuidado em que a gente fica no presente. E não tem mais nada que te puxa pro presente do que um trabalho de parto. Então, exercitar isso ao longo da gestação te dá ferramentas para poder exercer isso no momento que vai ser mais difícil, que é do trabalho de parto. Isso. E falando em informação agora para encerrar a final, lança aí, já vai estar lançado quando o episódio for ao ar, mas fala da tua plataforma como uma forma de dar informação para essas gestantes. É que assim, muitas vezes a gente fala assim, vai estudar, mas onde que essa pessoa vai estudar, né? Então, eu e minha amiga, que é minha sócia, que é a Natália, a gente criou uma plataforma que é a Eva Saúde, que a ideia é dar informações de qualidade. Então, quem fornece esse conteúdo são profissionais da área materno-infantil, né? Pessoas que têm informação específica na sua área para abordar a gestação do ponto de vista de todos os aspectos possíveis, né? Então, não é só um curso de pré-natal, por exemplo. Não se fala só sobre o parto. Tem a psicóloga, tem nutricionista, tem físio, tem educação financeira, né? Então, assim, tudo que ela pode precisar de informações ao longo da gestação vai estar ali. Muito legal, parabéns pelo projeto. Muito bom, vai ser um sucesso. E por último, mas bem rapidinho, eu tenho um presente pra vocês. Vamos ganhar presente, Luciana Pérez. Chegou nosso momento. Pra você. Muito obrigada. E
Pra você. Nós temos um Maravilha. chá específico da Obrigada. Venter. Então aí tem o chá com a nossa Que xícara e delícia. um infusor bonitinho Ai, pra que fazer o Ai, chá. que bom que é quente ou frio, né? Porque você sabe que eu adoro meus drinks sem álcool, né? Com chazinho, vou botar. Querida, não, e Muito olha a obrigada. frase, nossa cara, seja Ah. protagonista da tua própria história. Acho que maravilhosa. Acho que podemos É. usar essa Amamos. cara. Acho que o mais importante nesse contexto gestação, parto, é a questão da experiência positiva, né? A gente ouve muito relato de mulheres que teve um parto super traumático, independente da via de nascimento, né? E isso vira realmente um trauma na vida daquela mulher, que é um momento que tem que ser tão especial, tão maravilhoso, né? Então, a experiência positiva é muito importante. Por isso que a gente tá aqui, né? Pra levar essas Perfeito. informações. Samantha, sem Muito palavras. obrigada. Muito Eu bom, que tá? agradeço. Gente, era isso. Obrigada e nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.